Fala pessoal, olha só, vamos embora continuar com a resolução da prova da AFA de 2020, a prova da AFA que é o concurso militar da Academia da Força Aérea, e essa é a questão de número 58, de acordo com o modelo A da prova da AFA de 2020. Eu sempre me baseio na versão A, e detalhe, se vocês quiserem baixar a prova, o arquivo da prova versão A em formato PDF, lá no meu site eu sempre disponibilizo esses arquivos para vocês. Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do meu site. Se vocês clicarem nesse link, já vai cair numa página onde vocês conseguem baixar a versão da prova da AFA, a versão A da prova da AFA de 2020 e também um gabarito dessa prova, os dois arquivos em PDF, caso vocês queiram ter esses arquivos com vocês, tá? Agora, vamos dar uma olhada nesse problema aqui, que de certa forma também é um problema bem tranquilo aí da AFA, tá? Da prova de física, envolvendo aí a temática de ondulatória. Olha só, considere duas fontes pontuais, F1 e F2, produzindo perturbações de mesma frequência e amplitude na superfície de um líquido homogêneo e ideal. A configuração de interferência gerada por essas fontes é apresentada na figura abaixo. Então olha só, galera, eu tenho aqui duas fontes pontuais produzindo perturbações em um líquido homogêneo e ideal. As fontes é F1, essa daqui, e F2, esta daqui. F1 e F2 estão a uma distância de 2 metros uma da outra, tá ok? Aqui neste sistema é colocado um ponto P, tá? E esse ponto P dista D2 da fonte F2 e dista D1 da fonte F1, beleza? E aqui, olha só, F1P e PF2, né? Os segmentos de reta F1P e PF2 formam um ângulo de 90 graus, formam um ângulo reto, tá ok? E aí, essas fontes pontuais vão gerar perturbações que vão gerar ondas, tá? Essas são as ondas geradas pela fonte pontual F2 e essas são as ondas, né, geradas pela fonte pontual F1. Vamos continuar com a leitura do problema, olha só. Sabe-se que a linha de interferência C, olha só, aqui está a linha de interferência C, beleza? Que passa pela metade da distância de 2 metros que separa as duas fontes, é uma linha nodal. O ponto P encontra-se a uma distância D1 da fonte F1 e D2 da fonte F2 e localiza-se na primeira linha nodal após a linha central. Considere que a onda estacionária que se forma entre as fontes possua 5 nós e que 2 destes estejam posicionados sobre as fontes. Nessas condições, o produto D1 vezes D2 entre as distâncias que separam as fontes do ponto P é. Então, olha só, galera, eu vou ampliar essa imagem e eu vou trabalhar em cima dessa imagem. O que o problema quer? Que você calcule D1 vezes D2, ou seja, percebam que aqui, olha, eu vou ter um triângulo retângulo, tá? Onde os catetos desse triângulo retângulo é F1P e PF2. E a hipotenusa desse triângulo retângulo é F1, F2. Ele quer que você calcule o produto entre os dois catetos, o cateto D1 vezes o cateto D2, tá? Olha só, galera, primeira informação. O problema fala que aqui na linha C, essa linha C corta a distância F1 até F2 na metade. Então, se F1, se a distância da fonte pontual F1 até F2 é de 2 metros e a linha C corta essa distância na metade, eu vou ter 1 metro aqui e 1 metro
aqui, beleza? Outro detalhe é o seguinte, a linha C é uma linha nodal. Galera, o que é uma linha nodal? Linha nodal tem que te dar a ideia de interferência destrutiva, tá? São dois nomes distintos para representar a mesma coisa. Então, aqui na linha C, eu tenho uma interferência destrutiva entre as ondas, tá? Então, a fonte pontual F1 e F2 vão gerar perturbações nesse líquido homogêneo e ideal. A fonte F2 vai gerar algumas ondas e a fonte F1 vai gerar algumas ondas também. Essas ondas vão se encontrar e aqui na linha C é uma linha nodal. Significa uma interferência destrutiva, tá? E aí, no ponto P, o que o problema fala sobre o ponto P? No ponto P, passa uma linha nodal também. No ponto P, vamos voltar lá no problema. Olha só, o ponto P encontra-se a uma distância D1 da fonte 1 e D2 da fonte 2 e localiza-se na primeira linha nodal após a linha central. Então, a linha central C, que é uma interferência destrutiva, é uma linha nodal. No ponto P, nós também temos uma linha nodal. Nós também temos uma interferência destrutiva. Além disso, o problema fala que em cima das fontes pontuais F1 e F2, nós temos linhas nodais. Vamos voltar lá no problema. Olha só. Considere que a onda estacionária que se forma entre as fontes possua 5 nós e que 2 destes estejam posicionados sobre as fontes pontuais, ou seja, em cima das fontes pontuais. Então, em cima das fontes pontuais F1 e F2, eu também tenho linhas nodais, eu também tenho interferências destrutivas. Então, eu tenho interferência destrutiva em cima de F2, em cima de P, passando por C e aqui em cima de F1, tá? Galera, pelo padrão de interferência, o que eu concluo? Eu concluo que aqui também nós teremos uma linha nodal, uma interferência destrutiva. Então, aqui nós vamos ter uma certa alternância, tá? Aonde estão as linhas tracejadas vermelhas, eu tenho interferências destrutivas. Aonde estão as linhas tracejadas em preto, nós teremos interferências construtivas, alternando uma com a outra, tá ok? Galera, nós podemos observar esse fenômeno da seguinte forma que está aqui também. Então eu coloquei duas maneiras de observar essas interferências. Aqui, nesse esqueminha de linha vermelha aqui, ou se eu pensar aqui em duas ondas realmente se propagando, né? Aqui a fonte F1 vai gerar a onda azul, tá? Então a onda azul de mesma frequência e mesma amplitude da onda gerada pela fonte F2, que vai ser a onda verde. Então percebam que encaixa perfeitamente, né? Olha só, aqui nas linhas vermelhas eu tenho de fato interferências destrutivas. Olha aqui, em F1 eu tenho uma interferência destrutiva, ou seja, as ondas quando se encontram, elas se destroem, tá? Aqui eu também novamente tenho interferência destrutiva. Aqui na linha central, onde nós temos uma linha nodal, que é a mesma coisa que interferência destrutiva, nós temos aqui a interferência destrutiva, aqui também e aqui também, tá ok? Então, aqui a onda de cor azul tracejada é a onda gerada por F1 e a onda de cor verde tracejada é a onda gerada por F2. Tá? Então, vocês podem enxergar esse fenômeno aí, né? Essa situação, problema da AFA envolvendo aí ondulatória, dessa forma aí também. Fica bem didático para se enxergar, tá? Olha só, galera. O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar em como encontrar o comprimento de onda dessas duas ondas, né? Os comprimentos de onda dessas duas ondas vão ser iguais, tá? O comprimento de onda da onda verde
gerada pela fonte F2, vai ser igual ao comprimento de onda da onda azul, gerada pela fonte F1, tá? Então, como é que eu posso enxergar esse comprimento de onda? Ora, eu posso enxergar dessa forma aqui, daqui até aqui. Eu posso enxergar dessa forma aqui, daqui até aqui. E eu posso enxergar desta forma aqui, daqui até aqui. Ou ainda, eu posso enxergar o comprimento de onda pensando no seguinte: a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Percebam que aqui eu tenho uma crista da onda verde e uma crista da onda verde. Então, a distância entre duas cristas consecutivas da mesma onda é o comprimento de onda dessa onda. A distância entre dois vales consecutivos de uma mesma onda, percebam aqui o vale da onda azul e um vale da onda azul também, é o comprimento de onda. Então eu posso enxergar o comprimento de onda desta forma, ou posso enxergar desta forma ainda, tá? Ou posso enxergar desta forma aqui. Percebam que aqui eu tenho crista da onda azul, vale da onda azul, crista da onda azul, vale da onda azul. Crista da onda verde, vale da onda verde, crista da onda verde, vale da onda verde. Então vocês podem enxergar o comprimento de onda aí dessas duas ondas, que terão o mesmo comprimento de onda, de várias formas. Mas além disso, o que vocês precisam enxergar? Vocês precisam enxergar isso aqui, galera. Esse pedacinho aqui é metade do comprimento de onda. Tem um professor de física lá no curso Descomplica, chamado Leonardo Gomes. Ele gostava de chamar esses pedacinhos, né? Ele gosta de chamar esses pedacinhos aqui de quibes. Eu nunca esqueço disso, tá? Esses pedacinhos aqui de quibe. Então aqui eu tenho um quibe, aqui eu tenho outro quibe, aqui eu tenho outro quibe, aqui eu tenho outro quibe. Então eu tenho vários quibes, tá? Então, o tamanho de um quibe, né? Aqui vai ser o comprimento de onda dividido por 2, né? Então, se eu tenho aqui um lambda, né? Ou se eu tenho dessa forma aqui, olha, um lambda, tá? Um comprimento de onda, aqui eu tenho metade do comprimento de onda, tá? Da mesma forma, nos outros também, eu tenho metade do comprimento de onda. Aqui eu tenho metade do comprimento de onda. Aqui também. E aqui eu tenho mais uma metade do comprimento de onda. Então, olha só que interessante. Eu tenho 4 vezes a metade do comprimento de onda. Tá? Eu tenho 4 vezes a metade do comprimento de onda. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a seguinte relação matemática. 4 vezes lambda sobre 2 tem que dar 2. Lucas, por que tem que dar 2? Porque, galera, a distância entre as fontes pontuais F1 e F2 é de 2 metros. Então, 4 vezes lambda sobre 2, certo? Eu tenho 4 vezes lambda sobre 2, tem que dar 2 metros. Eu simplifico 4 com 2. O que resta do lado esquerdo da equação? 2 lambda é igual a 2. Vou isolar o lambda, vou pegar o 2 e passar para o lado direito dividindo. Lambda é igual a 2 sobre 2, ou seja, o comprimento de onda dessas duas ondas, azul e verde, tem 1 metro, tá? Tem 1 metro. Então, eu vou pegar essa informação, vou deixar guardada aqui no meu canto inferior direito, e olha o que eu tenho que pensar também. Eu tenho que pensar nessa seguinte relação. D1 menos D2 é igual a N vezes lambda sobre 2, tá ok? É uma relação interessantíssima ali de interferências, tá ok? E aqui eu coloquei o seguinte, N vai ser um número par. Por que N vai ser um número par? Então, vamos primeiro pensar aqui nessa equação, olha só. D1, a distância D1 menos a distância D2 é igual a N vezes lambda sobre 2, tá ok? O comprimento de onda dessas ondas dividido por 2, onde N é par. Por que N é par? Galera, aqui eu vou ter, em cima da linha central C, que é uma linha nodal, que é uma interferência destrutiva, eu vou ter N igual a 0. Aí eu começo a contar N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Então, quando N é par, a interferência é destrutiva, ok? A linha é nodal. Então, quando N é par, a interferência é destrutiva. A linha é nodal.
Quando N é ímpar, a interferência é construtiva, ou seja, é uma linha ventral. São dois nomes diferentes para falar a mesma coisa. Olha só, aqui é N igual a 1 e N igual a 3, eu tenho interferência construtiva. Eu tenho linha ventral. Aqui é N igual a 2 e N igual a 4, que são pares, eu tenho interferência destrutiva, eu tenho linha nodal. Tá ok? Então essa relação aqui é interessantíssima. Se eu substituir, né, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar no ponto P. O ponto P é a primeira linha nodal depois da linha central. É a primeira linha destrutiva, né? É a primeira interferência destrutiva depois da linha central. Então eu vou pensar aqui no ponto P, e no ponto P, em cima do ponto P, que eu tenho uma interferência destrutiva, eu tenho uma linha nodal, eu vou colocar N igual a 2, tá? Então D1 menos D2 é 2 vezes 1 sobre 2. Por que 1? Porque o lambda, que é o comprimento de onda dessas duas ondas, é 1. Então D1 menos D2 é 2 vezes 1 sobre 2. Ou seja, D1 menos D2 é 1. Olha que interessante. A diferença do tamanho do cateto F1P, que é D1, menos o cateto PF2, que é D2, vai ser igual a 1, vai ser igual ao próprio comprimento de onda, tá? Olha que relação interessantíssima aqui que eu encontrei. Olha aqui. Vou guardar essa informação e agora eu vou trabalhar em cima dela. O que eu vou fazer com essa equação? D1 menos D2 é igual a 1. Eu vou elevar ambos os membros dessa equação ao quadrado. Então eu vou ter D1 menos D2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Galera, o que fica do lado esquerdo? Do lado esquerdo é um produto notável, o quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Olha o que eu vou fazer. O que vocês precisam enxergar. O que é D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado? Pessoal, D1 ao quadrado é um cateto, certo? Ao quadrado. D2 ao quadrado é outro cateto ao quadrado. Pessoal, aqui eu tenho Pitágoras. Um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é a hipotenusa do triângulo retângulo ao quadrado. Lucas, que triângulo retângulo? Eu falei lá no início do vídeo. O triângulo retângulo F1, PF2. F1P é um cateto. PF2 é outro cateto. Aqui eu tenho um ângulo reto de 90 graus. F1, F2 é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E a hipotenusa tem 2 metros de tamanho. Então isso aqui é a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, isso aqui é 2 ao quadrado. Então 2 ao quadrado menos 2D1D2 é igual a 1. Beleza? Vou pegar o 2D1D2 e colocar para o lado direito da equação. O 1 colocar para o lado esquerdo da equação, tudo mudando de sinal. Ou seja, 2D1D2 positivo é igual a 4 menos 1. 2 ao quadrado é 4, menos 1, 3. Ou seja, o produto D1 vezes D2, eu posso isolar aqui. Vou pegar o 2 e colocar para o lado direito da equação dividindo. E o produto D1 vezes D2 é 3 meios. É 3 sobre 2. Está aí justamente o que o problema te pediu. Qual é o produto entre os catetos? Qual é o valor do produto entre os catetos? D1 vezes D2 é 3 meios. A alternativa correta do nosso problema, letra C de casa. Galera, problema tranquilo. Eu espero ter te ajudado na resolução desse problema de física da AFA do ano de 2020. Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Se você gostou dessa videoaula, só se você gostou. Se você gostou dessa videoaula, qual é o seu pagamento que você poderia me dar
por essa videoaula. O seu pagamento é o seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like também. Eu sempre posto meus vídeos no YouTube e também no Instagram, tá ok? Galera, se vocês quiserem baixar a prova, aqui na descrição do vídeo tem o link do meu site. Se vocês clicarem nesse link, vocês conseguem baixar o modelo A dessa prova, né, a versão A da prova da AFA de 2020 em formato PDF e também o gabarito dessa prova. É só acessar lá, fica à vontade, é gratuito, tá? Outra coisa, se você está me assistindo no YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da prova da AFA de 2020 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões também. Se você está me assistindo no Instagram, vai lá no meu IGTV, procurem pela série de vídeos chamada AFA 2020 Resolução, que vocês vão ter a resolução das outras questões também. Galera, muito obrigado pela sua atenção até aqui, muito obrigado por ter investido o seu tempo, um forte abraço, a gente se vê na próxima certamente, valeu!